Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que é bastante importante e também bem interessante dentro da química orgânica, que é o conceito de isomeria. Então, como esse conceito é muito importante, eu quero ter certeza que vocês vão aprender direitinho, não vão esquecer. Então, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício antes de eu explicar. Então, pega a fórmula C4H10O e desenha a estrutura de uma molécula que tenha essa fórmula molecular, tá bom? Se você pensar em uma, pode desenhar uma, se pensar em duas, pode desenhar duas, tá bom? Então, pausa o vídeo, por favor. Aí, depois que você fizer esse exercício, você continua assistindo, beleza? E aí, pessoal, conseguiram fazer o exercício? Conseguiram achar pelo menos um composto que tem essa fórmula molecular? Conseguiram achar mais de um? E olha só que interessante. Existem 6 possibilidades diferentes de estrutura com essa mesma fórmula molecular. Então, olha só, tem aqui o 1-butanol, o 2-butanol, tá? Tem o éter dimetílico, o éter metilpropílico, tá bom? Então, todas essas estruturas representam a mesma substância? A resposta é não. Então, a gente pode dizer que essas substâncias, mesmo elas sendo diferentes, elas têm a mesma fórmula molecular. Então, a partir disso, a gente já consegue pensar no conceito de isomeria. Então, o que significa a isomeria ou a palavra isômero, né? O que significa dizer que duas substâncias são isômeras? Esse nome, né, vem de duas partes, né? Essa palavra é a junção de outras duas, que significa partes iguais, né? Então, né, a isomeria é um fenômeno que ocorre quando duas ou mais substâncias diferentes apresentam a mesma fórmula molecular. Então, lá no começo da química orgânica, né, a gente falava sempre que a fórmula molecular de uma substância não dava informações, nem sempre dá informações sobre a sua estrutura e nem sobre as suas propriedades físicas, justamente porque existem substâncias isômeras. Então, vamos lembrar que as propriedades físicas das substâncias variam, né, de uma para outra. Então, substâncias diferentes vão ter diferentes pontos de fusão e ebulição, valores de densidade e de solubilidade e assim por diante. Então, essas propriedades, sim, são utilizadas para identificar uma determinada substância. Na química orgânica, a fórmula molecular não é utilizada para identificar uma substância, justamente porque existem substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Então, a esse fenômeno nós damos o nome de isomeria. Beleza, gente? Ficou claro? Então, vamos continuar. Na aula de hoje, eu vou falar sobre a isomeria plana ou constitucional. Tá? O que significa isso? Que as conectividades entre os átomos é diferente. Ou seja, a sequência em que os átomos se ligam para formar as moléculas é diferente entre os isômeros, tá? A sequência deles, né, é diferente. Então, a isomeria constitucional também é chamada de isomeria plana, porque nós vamos considerar apenas a estrutura bidimensional da molécula, tá? A gente não vai se preocupar, por enquanto, com a geometria e nem com a estrutura tridimensional, tá? Depois a gente vai ter mais 2 aulas sobre isomeria espacial para falar sobre isso, mas por enquanto eu quero que vocês se preocupem apenas com a estrutura plana, tá? Que a gente vai desenhar no papel ou na tela do computador. E a diferença entre o isômero e outro vai estar na sequência em que os átomos estão ligados. Então, dentro da isomeria plana ou constitucional, existem 5 tipos diferentes de isomeria que nós vamos falar agora nesse momento. Então, vamos embora. Então, primeiramente, isomeria de função. O próprio nome já diz, então é muito fácil. Então, isômeros de função são aqueles que pertencem a funções químicas diferentes. Então, usando o mesmo exemplo lá do nosso exercício introdutório, a gente tem o 1-butanol e o éter metilpropílico, tá? Então, são substâncias isômeras, tem a fórmula C4H10O, mais um é um álcool, né? Um pertence à função álcool e outro pertence à função éter. Beleza, gente?
Isomeria de cadeia, ela ocorre quando os dois isômeros pertencem à mesma função química, ou seja, pode ser dois álcoois, pode ser dois éteres e assim por diante, mas a configuração da cadeia é diferente. Então, por exemplo, a gente tem aqui dois álcoois, né, a mesma função, porém um tem cadeia normal e o outro tem cadeia ramificada, tá? Então, como a configuração da cadeia é diferente, esses dois compostos são isômeros de cadeia. Na isomeria de posição, então a gente considera os isômeros pertencendo à mesma função química, mas a diferença entre eles vai estar na posição da ramificação do grupo funcional ou da insaturação. Então eu trouxe um exemplo de cada um para mostrar para vocês. Aqui nós temos o 2-metil-1-propanol e aqui nós temos o 1-metil-1-propanol. Então os dois pertencem à mesma função química, os dois possuem cadeia ramificada, mas a posição dessa ramificação está variando entre os dois, né? Então, uma ramificação está no carbono 2, a outra está no carbono 1, tá? Então, eles são isômeros de posição. Exemplo de posição de grupo funcional. Então, aqui a gente tem dois álcoois de cadeia normal, tá? Então, eles têm o mesmo tipo de cadeia. Então, não poderiam ser isômeros de cadeia. Eles são isômeros de posição porque a posição da hidroxila, que é o grupo funcional, está mudando aqui entre os dois, tá bom? E se a gente tem hidrocarbonetos, né? Se a gente tem alcenos ou alcinos, onde a configuração da cadeia é a mesma, mas a insaturação pode variar de lugar, então a gente tem aqui uma isomeria de posição também, né, em que a insaturação está mudando de lugar. Beleza, gente? Então, isomeria de compensação ou metameria é quando dois compostos apresentam diferença na posição do heteroátomo. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir com a isomeria que a gente acabou de falar, de posição. Então, quando a gente está falando de ramificação, grupo funcional ou insaturação, a isomeria de posição. Quando nós estamos falando de heteroátomo especificamente, aí já muda o nome, que é compensação ou metameria, tá bom? Então aqui tem um exemplo com dois éteres, onde a posição do oxigênio é diferente nos dois. A cadeia é heterogênea e a posição desse heteroátomo está mudando, tá bom? Esse tipo de isomeria também ocorre em aminas. Tá bom, pessoal? E por fim, existe um tipo de isomeria bastante interessante, que é a tautomeria. Tá? Na verdade, a tautomeria é um equilíbrio químico. Olha só o que ocorre. Lembra lá dos enóis que nós vimos nas funções orgânicas oxigenadas? Eles são compostos que têm hidroxila ligado a carbono insaturado, que não faz parte de anel aromático. Esses compostos têm uma certa instabilidade, então eles podem se converter facilmente a aldeídos ou acetonas. E como essa conversão é reversível, então esses compostos ficam em equilíbrio. Então, quando ocorre o equilíbrio entre um enol e um aldeído, esse equilíbrio é chamado de aldo-enólico. E quando o equilíbrio envolve um enol e uma acetona, ele é chamado de ceto-enólico, tá? O que acontece nesse equilíbrio, tá? No caso de um aldeído, tá? O hidrogênio, um dos hidrogênios que está ligado ao carbono, que é vizinho à carbonila, ele se liga ao oxigênio. Daí a ligação dupla da carbonila é rompida e é formada uma ligação dupla entre esses dois carbonos. Então, esse aldeído se converte em um enol e o fenômeno oposto, né, o fenômeno inverso também ocorre. Na acetona, esse fenômeno também ocorre, né? Então, ele pode ocorrer tanto com esse carbono aqui que está representado do lado esquerdo da carbonila, quanto com esse carbono que está representado do lado direito. Tá? Então, esses compostos ficam em equilíbrio por causa da instabilidade deste enol aqui, ok?
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido bem o conceito de isomeria. Na próxima aula nós vamos começar a falar sobre isomeria espacial, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.